Bom dia, meu povo lindo, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, sabe-se lá a hora que você vai ouvir isso? Mas eu espero que ouça. Estamos aqui nesse estúdio maravilhoso gravando esse podcast Café Com. E um podcast que traz histórias, traz partilha, traz vida, né? Traz a vontade de Deus para o meio do povo. Isso que nós estamos aqui fazendo. Nesse estúdio maravilhoso, no estúdio Realize, com a Isa, com o Hugo. Gente, quer gravar o seu podcast, quer gravar a sua aulinha, quer gravar o seu coach, mentoria, quer gravar documentário, quer registrar qualquer coisa, quer fazer formação? Vem para o Estúdio Realize, procura aqui a Isa, o Hugo, que vocês vão estar muito, muito bem servidos. Profissionalismo e qualidade aqui no Cadima Shopping. Último pavimento do Cadima Shopping, quarto andar, para quem não entende o meu último pavimento. Vem aqui, procura aqui que você vai ver. Estúdio Realize e vocês vão adorar. Receptividade, companheirismo e profissionalismo. Tudo em um só lugar. Vem, não perde tempo não. E também com essa mesa maravilhosa, né, Grazi? Olha só que delícia. Padaria Master Pão sempre nos abençoando com essas delícias, com esses quitutes nos nossos dias de podcast. Então, gente, quer provar uma coisa gostosa? Quer ficar bem na fita, quer adoçar ou salgar as suas manhãs ou tardes? Vai na Padaria Master Pão, ponto final do Jacina, do lado da creche, procura a Elisa e o Fábio e fala pra eles, te vi lá, fiquei sabendo de vocês do podcast Café Com, vim aqui provar um bolinho de chuva, uma carolina, um bolinho de banana, um sonho. Gente, procura os quitutes da Padaria Master Pão que vocês vão adorar. Grazi, hoje é com nós. Então, bora lá, minha filha. Se apresenta. Gente, olá, gente querida. Sejam sempre bem-vindos aqui à nossa mesa do Café Com. Né? E lembrando a você para nos seguir aí nas redes sociais. Segue lá no Instagram, vai no TikTok também. Encontra lá podcast.cafecom e no YouTube, Podcast Café Com. Sejam inscritos no nosso canal. Se não achar no YouTube, porque é muito café por lá, você pega e vai na nossa bio do Instagram, que lá tem o nosso link, é rapidinho. Seja nosso inscrito no nosso canal, tá bom? E aqui hoje, nesse café, que a gente pensou assim, em tantos nomes, em tantas possibilidades, em tantas coisas, mas um café com partilha, né? Porque essa mesa aqui é uma mesa da partilha. A gente sempre traz alguém para partilhar, mas às vezes a gente quer partilhar entre a gente mesmo. Então, por que não? Hoje é essa ocasião, Divônica. Esse momento chegou, gente. Chegou com tudo. E olha, eu vou falar uma coisa. A gente também tem que sempre lembrar, né? O surgimento desse podcast, sim, o porquê nós chegamos até aqui, 1 ano já, né, Grazi? Oh, meu Deus. Já, meu Deus. Mês de aniversário, mêsversário. Um negócio, uma coisa, como diria o Werneck, tantas pessoas que passaram aqui nos ensinaram com suas vidas partilhando. É verdade. Porque a partilha, ela cura, né, Grazi? É verdade. E é exatamente isso, eu sempre falo muito essa frase, partilhar cura. Porque quando a gente partilha, a gente entra na história do outro, a gente se permite também ser curado de alguma forma. Porque às vezes a história do outro, ela sempre tem algo que vem nos acrescentar, que vem trazer uma luz pra gente que talvez a gente não estivesse enxergando, né? Então, a gente trocar, essa troca que acontece na partilha, ela é necessária e ela é sensacional ao mesmo tempo. Exatamente. E assim, gente, a gente nasceu há mais de 1 ano atrás, né? Esse podcast. E a gente tem o lema do ninguém solta a mão de ninguém. E ninguém solta a mão de ninguém mesmo. Já trouxemos pessoas para falar das bênçãos, já trouxemos pessoas que contaram suas derrotas, mas em todos os momentos todos falaram de Deus. Sim. Sim, e assim, quando a gente fala de partilha, a gente lembra também muito de Jesus, porque Jesus sempre partilhava, e sempre partilhava na mesa. Sempre gostava de comer, né? A gente é discípulo mesmo. Com louvor, Senhor. Glória, aleluia. Amém. Mas assim, ele sempre estava ali na mesa. Quando ele foi em Betânia, se você vê na Bíblia, qual é o título aí, o chamariz? Jantar em Betânia.
Depois, multiplicação dos pães. Havia sempre uma mesa ali, porque a gente se reconecta na mesa com as pessoas, e eu acho que quando a gente vai se saciando do alimento, daquilo que vem realmente, né, é fruto da bondade de Deus pra gente, a gente consegue também se abrir para outras coisas, né? Eu acho que a gente se sacia e aí a gente consegue pegar e explodir, colocar pra fora. Ontem eu, Ariali e Xaxá, né, a gente foi numa pastelaria muito boa, por sinal. Pode patrocinar nós, tá? A gente, aquele pastel de camarão com catupiry. Tava sensacional. Frango com catupiry não, camarão. Tava sensacional. E a gente brincou que a gente saiu de lá bêbada de pastel, né? Porque a gente não bebe. E a gente comeu tanto pastel que a gente depois parou, a gente riu tanto. A gente não conseguia parar de rir porque a gente tava ali, feliz, saciada, né? E a gente também, quando você partilha, né? Eu acho muito importante a gente falar isso, que no momento da partilha a gente consegue enxergar que a nossa história, todos têm história. Todos têm um passado, todos têm um trauma, todos têm uma ferida, todos... mas eu não tenho. Cara, ninguém é 100% preenchido. Sim. Ninguém é 100% preenchido. Doeu, hein? Desculpa, a minha psicóloga tá em dia. A minha psicóloga Escutaram aí, gente, barulho do tapa? Não, porque assim, às vezes a gente tenta muito ter controle de tudo, responder a tudo, dominar a tudo, só que a vida ela vem e às vezes ela prega uma peça. É verdade. E se a gente não tá preparado, chulapte mesmo. Mas a gente nunca tá preparado. O negócio é esse, a gente nunca tá preenchido, a gente nunca tá 100% revestido daquela amargura que vai fazer você estar impenetrável, sabe? Então, assim, alguma coisa vai chegar e vai tocar em você. É verdade. E assim, a gente partilhava, né, sobre aquela parábola das 10 virgens, né? E vou ler ou você lê? Não, aqui, já tá aqui, mas então, pode ler. Tá aqui também. Então pode ler. A gente partilhava sobre a parábola das 10 virgens, né? Acho que todo mundo conhece. Aquelas prudentes e as imprudentes, né? Então diz assim a palavra: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Tolas. Ontem na Bíblia, quando eu li, tava tolas. Aqui onde eu tô lendo, tá loucas. O meu tá tolas. Ou seja, não era preparada de nada, gente. As loucas tolas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Esse bate mais. Esse dói. Não vos conheço. E aí, peraí que Graziele da Silva se perdeu. 13, vigiai. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Não, a gente pode começar pelo final, né? Exatamente. A gente pode começar pelo final, vamos lá. Porque quando a gente para e pensa, vigiai, pois, porque a gente não sabe o dia nem a hora. E é exatamente isso. A gente não sabe nem o dia nem a hora que o Filho do Homem vem. A gente não sabe o dia e a hora que Jesus vem. A gente não sabe o dia e a hora que a gente vai ao encontro dele. Qual vai ser ali o nosso último suspiro.
A Larissa falava no último podcast que ela lançou na plataforma dela, Larissa Gabiarte. Por sinal, sensacional. É favorita. Ai, é verdade. E ela citou a gente, né? Ela fez um comentário sobre o Café Com, sobre a gente, o Kairos que a gente promoveu. Mas ela também falou sobre o Tom, né, Grazi? Sim, falou sobre o Tom. Ela falou sobre a tragédia, sobre aquele momento. E enquanto a gente falava, até ontem, quando a gente partilhava, é exatamente isso. E se acontecer uma tragédia? E se desmoronar? Você está preparado? Tá em dia com tudo? Difícil. Tá sendo prudente ou tá sendo tolo? Tá gastando o seu tempo para rebanhar coisas para o reino de Deus ou para prazeres mundanos e momentâneos? E não tô falando que você não pode ter o seu feriado de descanso, que você não pode pegar e aproveitar a sua vida. Mas o que é certo, o que é correto, o que é digno e o que é de Deus. E a gente para pensar também naquilo que a gente está fazendo com o que Deus nos dá. Isso tem a ver com a nossa vida, isso tem a ver com as pessoas que Deus coloca ao nosso redor, pra gente amar e cuidar e respeitar essas pessoas. E em tantas outras coisas. A gente fica pensando, as prudentes, ok, as prudentes estavam ali, elas tinham azeite sobrando para elas, beleza. Elas não tinham azeite também para outras pessoas, se outras pessoas precisassem. Mas a atitude delas era louvável porque elas tinham para elas, ok. Mas as imprudentes, a gente partilhava isso ontem na caminhada de Emaús. Salve caminhada! Aguardando vocês. As imprudentes, o que elas fizeram? Eu até brincava, né? Às vezes ficou preocupada ali com o lenço que ia comprar pra estar na presença do noivo, com o que ia vestir, com o que ia passar lá no reboco da vida, mas não estava preocupada com aquilo que era essencial. Elas precisavam manter a lâmpada acesa. E a gente, às vezes, na nossa vida, a gente se preocupa com isso. A gente chegou a pensar nesse nome ser café com apagão. Porque... Às vezes dá uns apagão, gente. Dá uns apagões e a gente... O que a gente está fazendo para manter a nossa lâmpada acesa, né? A nossa chama acesa, a nossa fé acesa, a nossa vida realmente acesa, né? Com esse azeite que é o Espírito Santo, que vem ali e faz nova todas as coisas. Às vezes a gente não tem esse entendimento de que a gente precisa estar sempre em busca de mais azeite, né? Porque a lâmpada apaga. Não, e assim, a gente está num mundo que a gente... as pessoas acham que a gente... não existe contaminação, que não existe mal, que não existe nada, que tudo é permitido. Gente, São Paulo já dizia, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Sim, é verdade. E a gente tem que tomar cuidado com as coisas que são apresentadas a nós, porque eu já vi homens bons se perderem por causa da primeira dose. Eu já vi jovens morrerem por causa do primeiro cigarro. Eu já vi acidentes acontecerem, fatalidades acontecerem por causa do primeiro passo. E o inimigo, ele nunca apresenta... A gente falava isso antes. Exatamente. A tentação, assim, olha... Descarada. Né? O vício, ele nunca vem no pacote completo. Comece com uma dosezinha que você vai perder a sua família, você vai arrumar uma confusão, talvez você vai perder a sua casa, você talvez pode ser preso. E N situações que acontecem através do alcoolismo. Eu digo isso sem vergonha alguma, que assim, eu tenho que tomar muito cuidado com a minha vida social na parte do álcool. Porque lá em casa o alambique é clichê. Entendeu? Então, assim, se eu começar a beber, eu sou pior que um Opala 86. Ai, Jesus! E assim, de ter essa questão. Mas a bebida foi me apresentada muito cedo. Eu comecei, meu primeiro contato com o álcool foi assim, de forma desvainada, né? Desvairada, melhor dizendo, aos 8 anos de idade. Uau, meu Deus. Entendeu? Então, assim, foi um copo de vinho? Não, foi muito vinho. Foi por pessoas que têm seus problemas com álcool? Sim, pessoas que têm seus problemas com meu pai e minha mãe. Eu ainda ia falar, não eram pessoas estranhas. E não eram estranhos, entendeu? Então, você tem que entender que ser virgem prudente é também não estar em locais que te levam a apagar a sua lamparina. Sim. E isso, às vezes, te sangra. Isso, às vezes, tipo assim, porque você quer estar, você quer fazer, você quer estar...
que vida pacata. Hoje eu tenho aproveitado muito a minha vida pacata a estar em lugares que me afastem de Deus. Ou que me fazem ser péssimos exemplos para os meus filhos. Né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso com mais cautela. Porque a gente fala tanto dos traumas que a nossa geração tem. Mas nós queremos ser o trauma da geração futura? Não, de forma alguma. Então tem que acabar em alguém, não tem, Grazi? Tem sim. E eu falei isso aqui em um episódio, acho que foi no episódio com Juliane e Anderson. Eu acho muito bonito as pessoas que têm a sua história... Não acho bonita a história machucada, tá? Vamos entender. Espera que eu vou concluir, espera. Vamos lá, fale de novo. Deixa eu te... Vai, fala. Mas assim, eu admiro as pessoas que vêm de uma história muito machucada, principalmente na sua primeira infância, principalmente no seu seio familiar. E essas pessoas conseguem ultrapassar essa machucadura de alma. É aquilo que o Padre Lício falava, né? As dores de alma. Cara, os traumas de primeira infância são dores de alma. Incuráveis. Né? E aí você consegue ultrapassar aquilo ali para criar uma geração melhor. Você consegue romper na sua geração aquilo que vem de longa data na sua linhagem hereditária. Então você consegue romper. Eu acho isso muito bonito, muito louvável. Eu admiro muito cada um que consegue fazer isso. Porque às vezes a gente pode vir com aquela síndrome da Gabriela, sabe? Nasci eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Ai, me dá raiva, ranço. E assim, a gente não precisa fazer isso. Não. E é muito bom você poder promover cura para sua família, promover cura para os seus filhos. Você pensar assim, eu tenho muita memória da minha infância. Então, coisas que eu vivi na minha infância que eu não quero que eles vivam, ou que não quero que sejam transmitidas para eles daquela forma, eu viro a chave e faço de outro jeito, porque eu não quero que eles venham assim, sabe? Eu quero que os meus filhos consigam ser pais que, assim, ultrapassem a nossa paternidade agora. Eu quero que eles consigam ser melhores como pessoas do que a gente está sendo agora. Então a gente vai plantando a semente aos poucos para que eles tenham essa consciência de que a lâmpada deles não pode apagar, porque eles vão ser responsáveis por uma outra geração, né? Então se eu curo aqui na minha, se eu busco curar na minha, lá na deles eles vão conseguir ir um pouco melhorados para também curar. Então, e a gente romper ciclos, sabe? É romper aquele jugo, aquela coisa pesada que é muito espiritual também, e às vezes a gente não tem consciência. Sim, e quando você fala da primeira infância, né, traumas de primeira infância, o Padre Lício, ele falava também a questão de existem traumas que são incuráveis, são curáveis, mas que ele continua carregando memórias que continuam vindo por causa daquilo, né? Ele, por exemplo, contou que teve a história do pai dele que se matou. Imagina só, uma criança tendo um pai que se matou. Ele teve depressão, teve todos esses tormentos, porque o certo não é a falta da cura, mas sim o tormento que surge. Acho que se a gente faz essa coligação de quando uma pessoa ela é, por exemplo, abandonada, não é a falta de cura, e sim o tormento do abandono. O que é o tormento do abandono? Gera frustrações, gera medos, inseguranças, geram coisas que a gente tem que, às vezes, ver que é diferente para o outro ser humano, que teve aqueles pais presentes que tem aquela segurança. E quando a gente entende que cada um é um e que está todo mundo lutando para o mesmo caminho, a gente entende que a partilha e o respeito são necessários para a gente continuar caminhando rumo ao céu. Sim, e tormento do abandono é forte, hein? Porque eu acho que gera muita coisa que a pessoa na vida adulta ela vem trazendo, né? Porque, por exemplo, igual a Larissa, ela escreveu esse livro agora dela, Traga o Seu Amor em 7 Dias, né? Aí parece coisa de mãe de Ná, né? Parece coisa de mãe de Ná. Vamos fazer um trabalhinho aí! Coisa. Mas quando eu vi esse título vindo da Larissa, eu falei assim, cara... É um amor próprio. Veio uma parada muito boa aí, né? E ela fala que é uma trajetória realmente de 7 dias que ela faz um convite a essa busca. E
Aí a gente pensa, a Larissa, ela teve os traumas dela, ela teve a questão da rejeição, então ela fala muito disso no podcast dela, do complexo de rejeição, sabe? E quando eu tenho a oportunidade de estar no sítio, né, no Bodas de Caná, e conversar com os meninos, eu falo assim, cara, e aqui eu não tô fazendo de forma nenhuma apologia a drogas ou apologia à criminalidade. Eu tô falando de pessoas que têm uma ferida tão intensa, extensa e tão aberta que elas buscaram refúgio nas coisas erradas. Algumas foram empurradas literalmente por familiares para coisas erradas, porque esses familiares já vinham também no erro. Então, assim, é gravíssimo isso. E a gente vai vendo que é machucaduras em cima de machucaduras. São pessoas que não são curadas, não são tratadas, não são saradas. E não tem nenhuma lamparina perto. Não tem. Não tem. E eu fico vendo assim as partilhas, eu falo assim, cara, acho que todos que eu conversei até hoje, lá na primeira infância. Não, eu falo muito, né? Eu brinco muito com o pessoal, que eu falo que se Deus não tivesse entrado na minha vida, eu era a Bibi perigosa. Mas porque eu fiz de tudo para poder aprontar. Só que assim, nem para aprontar direito eu prestava, né? Porque eu ia fazer as merdas, descobria, por exemplo, fui tentar uma vez fumar um baseado. Cara, todos os meus parentes apareceram justamente no lugar que a gente estava se escondendo. Graças a Deus, né? Pra fazer a besteira. Aí você fala assim, o que era? Rebeldia. Rebeldia, falta de aceitação pelo abandono, falta de aceitação pelas coisas que aconteciam comigo. Achava que Deus estava zombando da minha cara e que ele tinha os preferidos dele. Ai, meu Deus. É um monte de coisa, mas assim, isso passa na cabeça de uma pessoa com muita facilidade. Porque o inimigo, ele continua lançando os dardos dele. E se entra, e se você não está pleno do Espírito Santo, se você não está revestido da couraça, sim, adentra e você é confundido pelas coisas. Porque o mundo te apresenta coisa que te preenche no momento que você não tem pai e mãe. O mundo te apresenta coisa que te dá carinho que teu pai e tua mãe não te deram, que seus familiares não te deram. Não tô falando que foi meu caso, não. Meu caso foi só com papai e com mamãe mesmo. Mas eu tô falando dos familiares, né? Porque assim, o pessoal pode ver e falar assim, mas eu estava com você. Estava! Só que tem coisa que não competia a você e que faltou. Eu falava esses dias numa mesa de partilha o seguinte, eu operei o coração com 35 para 36. Foi, não foi? Foi. E tudo que eu queria era um colo de mãe. Tudo que eu queria era um colo de mãe. De poder chegar e falar assim, vai ficar tudo bem. A minha figura materna, ela sumiu. Mas graças a Deus, hoje eu entendo a plenitude disso. Deus me enviou um anjo que se chama Maria das Graças. Oh, meu Deus. Entendeu? Que cuidou de mim 30 dias incansáveis no pós-cirúrgico. Que me fazia ir para casa dela, que a minha lâmpada apareceu de algum jeito. A minha virgem prudente apareceu de algum jeito. Para não me permitir ir para as trevas. Isso. Porque às vezes a virgem prudente não vai ser só aquela que vai conhecer o noivo, mas vai ser aquela que você mesmo falou ontem, vai direcionar o caminho para o noivo. É verdade. É verdade. E é importante isso. Sim, porque imagina só você caminhar no escuro, Grazi. Sim. Aí, nessa história toda, a tia Gracinha, ela, tipo assim, ela ia pra minha casa, o Diego me levava pra casa dela porque eu não podia ficar sozinha. Enquanto a minha figura materna simplesmente sumiu. Aí você pensa assim, sumiu no passado, sumiu no presente, e o futuro? O futuro a Deus pertence. Mas hoje eu sei com quem eu posso contar para manter a minha lâmpada acesa. E é contar sem peso, tá, gente? Porque você não pode também obrigar que as pessoas sejam diferentes por você. É verdade. A gente não pode obrigar que as pessoas ofereçam pra gente aquilo que a gente precisa. Exatamente. Né? As pessoas precisam perceber também, né? E mais do que perceber, elas precisam querer ofertar. Sim. Foi a... Ai, Jesus. A moça que toca violão com você, eu esqueci o nome dela. Você que toca violão comigo, Senhor Jesus... A Aline? Não, a do SESI. A Jéssica? A Amanda. Eu ia falar a Adriana. Você que toca violão comigo, Senhor Jesus, Senhor Adriana, Jesus, Senhor a Adriana Jesus. falou uma coisa muito... Amanda. Eu ia falar Adriana, e eu tô aqui falando Adriana. Amanda Desculpa, Schwenk. Amanda. Beijo, Amanda. Beijo, Amanda. Ó, estamos rezando por você, hein? Tamo mesmo. Isso aí.
a Amanda falava uma coisa seguinte, a gente tem muito costume de falar assim, cada um dá o que teve, o que tem. Cada um dá o que quer, gente. Verdade. E a gente tem que parar de romantizar, ai, tadinho, ele não teve amor. Eu também não tive. E aí? E aí? Eu não tive. Dessa figura materna, matriarcal, aquela coisa linda. Vovó é maravilhosa. Se um dia vocês puderem conhecer a Dona Cleusa, vocês vão conhecer uma velhinha assim. Café com Dona Cleusa. Estamos pedindo, gente. Ela é rabugenta, mas quando ela abre aquele sorrisinho dela, é a coisa mais linda do mundo. Vovó é uma pessoa assim que dá a vida pelo outro, que deixa de comer para poder, sabe, dar o alimento ao próximo, que se desnuda para poder dar roupa para quem precisa. Vovó é esse tipo de ser humano. Vovó criou 8 filhos, criou a minha e a minha irmã, sabe, e nunca cobrou nada de ninguém. Vovó, ela tem a casa aberta para todos os filhos, todos os netos, todos os bisnetos. Você chega lá, você tem aquele cafezinho fresco, Grazi provou disso, entendeu? E muita conversa. Sempre tem. E muita conversa. Aí você chega e fala assim, aquela senhora, ela me deu o que ela pôde. Ela sim me deu o que ela pôde. Porque ela me deu tudo que cabia a ela. Só que também ela tinha medos, receios. Imagina só, eu errar na criação dessa criatura e ela virar um ser ruim. Imagina só, eu errar na criação dessa criatura e ela se desviar. Imagina só, eu errar na criação dessa criatura e ela não ser aquilo que Deus quer para ela. Olha o peso que a minha avó carregava na minha vida para poder... Vai espirrar, 1, 2, 3 e... Imagina só o peso que vovó tinha que carregar para poder fazer eu ser humano ser um ser humano com caráter. Sim. Então, assim, tinha coisa que ela era muito rígida. Notas boas, responsabilidade, respeito, caráter, dignidade. Mas a coisa que ela era mais rígida, Deus. Sim. Eu vou te dar o que ninguém pode te tirar. Fé. Ela deu a melhor parte. Ela deu tudo que ela tinha. Ela pegou a lamparina dela e falou assim, meu azeite está aqui. E acendeu a de vocês. Exatamente. Aí você fala assim, aquela coisa do ficar agarradinho, proteção, falar que vai passar, tadinha dela. Não tinha. Mas porque a vovó também teve uma vida super sofrida. Imagina só, 8 filhos, um com problema. Faltando tudo, porque antigamente faltava tudo, não tinha tanta facilidade como hoje. A gente tem que analisar, assim, as pessoas à nossa volta. A vovó, eu vejo uma situação, a minha mãe, eu vejo outra. Porque a mamãe teve tudo, foi escolha. Então, ela deu a escolha dela. É verdade. A vovó, ela deu tudo que ela tinha. Então, assim, quando a gente também vê isso, a gente entende as pessoas que Deus coloca no nosso caminho para não deixar a gente se perder. Que aí vai justamente de encontro aos meninos da Bodas. Trauma na primeira infância, mas eles não tiveram uma tia Gracinha. Não. Não mesmo. Eles não tiveram uma Dona Cleusa. Também não. Eles não tiveram um Fatão da vida. É tia Fatinha, tá, gente? Eles não tiveram uma tia Fátima, não tiveram um tio Ronim. Tio Ronim, poucas pessoas sabem disso. Ele foi o meu primeiro... a pessoa que me deu o meu primeiro emprego. Eu comecei a trabalhar lavando louça. E trabalhei lá no lanchonete dele por 7 anos. Sabe aquela coisa do formação? Conversar gera formação. Cuidar gera formação. Aconselhar gera formação. Sim. Ter aquela paciência de estar com o outro, a partilha gera formação, sabe? E o cuidado e o zelo que ele tinha. E que as pessoas às nossas voltas têm. Então, assim, quando a gente fala da Virgem Prudente, vem muito na minha cabeça essa questão de a gente tem que se preparar mais. A gente tem que parar de achar que isso aqui é passageiro e de que não tem mal. O mal tá rondando, tá à espreita e só tá esperando, pegando gente desatenta, Grazi. É verdade. E assim, o quanto que a gente precisa se revestir
né? Pra gente conseguir dar alguma coisa ao outro, né? Porque a gente partilha disso também, ninguém dá aquilo que não tem, né? A boca fala daquilo que o coração tá cheio, do que a gente tá cheio, o que tá alimentando a nossa lamparina. Balzartana. Sacanagem, gente. Citalopram. Trazodona. Clorazepam. Brincadeira, gente, é brincadeira. Alguns não. Patrocina esse podcast também, indústria farmacêutica. Eurofarma. Ai, não, mas gente, tipo assim, aí vem as tormentas da vida. Imagina só, semana passada tava tendo um vendaval danado aqui na cidade. Lá em casa tava assim o vento. Falei assim, gente, eu vou morrer. Minhas casas vão cair, meus telhados vão voar, as árvores vão... Pensei só no desastre. Você se imaginou igual a Dorothy lá, na casinha voando, no Kansas com Totó. Foi assim, aquela coisa... Tipo, 3 horas da manhã, tá igual uma coruja na janela, vendo se as árvores não iam cair. Com medo das minhas árvores caírem e derrubarem o muro. E criou-se uma situação na minha cabeça. Aí eu tava fazendo memória disso, pensando assim... Que lamparina fica acesa na tempestade? Uhum. Que lamparina que fica acesa na tempestade? Mas é o que a gente mais precisa quando tá tudo escuro e tenebroso. É uma luzinha. E foi engraçado você falar exatamente disso nesse momento, porque aí eu lembrei do podcast da Larissa também, quando ela falou da história do Tom, né? Porque assim... Eu já ouvi o testemunho do Tom inúmeras vezes. Ínfimas vezes. Eu acompanhava sempre ele, sempre que eu posso eu acompanho como intercessora. Quando eu não posso acompanhar, eu rezo de casa. Pausa. Para quem não conhece o testemunho do Tom, nosso primeiro episódio é com a família Guimarães. Então, por favor, pode assistir que vocês vão saber. Encontra no nosso YouTube, tá, isso gente? Aí. Tem que fazer também, não? Né? Volta lá o merchan do episódio. Sequência. Então, aí a Larissa falando disso, porque ela veio para Friburgo e tal, ela sabia que houve aqui uma tragédia, mas ela conheceu alguém que viveu aquilo ali na pele, né? Então, quando ela voltava para o Rio, que Tom e o Rômulo, esposo de Isabela, foram levar ela e a Mari no Rio para elas poderem pegar o voo. Ela até brincou que ela ficou tão envolvida na história que ela quase literalmente perdeu o voo, né? E assim, o Tom falava para elas de tudo o que aconteceu. E se a gente parar para pensar, né? Ele estava ali, soterrado. 3 bombeiros morreram tentando resgatar ele e o Nicolas. A esposa dele, a primeira esposa, e a mãe da primeira esposa, elas já estavam soterradas. E elas haviam falecido ali no mesmo ambiente que eles estavam. Naquele primeiro momento, ele precisou encontrar o Nicolas. E quando a gente fala, às vezes, as coisas, ali não tinha luz, estava tudo escuro. Tudo escuro, muita terra, não se tinha muita noção mais do espaço. E ele demorou, ele cavou, ele teve que primeiro tirar a terra de cima dele, para depois ir até onde o Nicolas estava e trazer aquele aconchego para o Nicolas, proteger e pensar em tudo ali naquele momento. Mas ali... havia uma coisa muito importante, não havia a luz externa, mas havia uma lamparina acesa, que era a lamparina da fé. E ali onde tudo parecia assim acabado e realmente, de fato, estava, ele ficava ali aquele monte de terra, 15 horas soterrado, cantando: nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Né? Aí a Larissa falava disso, que se ali havia, e ela usou esse termo mesmo da lamparina acesa. Eu achei até interessante, porque eu ia falar sobre isso mais tarde, tinha vindo no meu coração, e ela usou exatamente esse termo. Ali havia uma lamparina, uma chama da fé acesa, por isso que ele conseguiu ali transbordar e transformar aquele momento ali caótico num lugar de paz, num lugar de louvor, num lugar de entrega. Fácil? Não. Porque as pessoas... pausa, porque você está falando para a gente fazer essa adeno. As pessoas, elas têm muita coisa para culpar a Deus. Deus é culpado. Deus permitiu. Gente, existem permissões de Deus para coisas que vão nos santificar e talvez a gente não vai gostar. Sim. Mas não quer dizer que Deus é ruim. Não.
E ontem a gente partilhava sobre isso também, né? Exatamente. Porque assim, a gente às vezes tem que entender, e aqui não é também fazendo apologia ao sofrimento. Ah, meu Deus, como eu sofro, né? E tudo mais. Mas às vezes Deus permite a gente carregar as nossas cruzes, porque as nossas cruzes nos santificam. Elas vão nos cuidando e nos curando pelo caminho. Semana passada eu ouvi uma coisa de uma pessoa, estava rezando por mim, que ele falou o seguinte: quantas vezes você floresceu na dor? Né? Às vezes Deus permite certas coisas não porque nós precisamos de sofrimento, mas sim porque vai ser o nosso caminho de santificação. Sim. Vai ser o nosso caminho de forja e de lapidação. Mar bom não faz bom marinheiro. Sim. E se Deus ele investe muito em você, é porque ele confia muito no que você pode responder. Eu tenho minhas ressalvas sobre essas palavras, mas tenho confiado... Hoje ela está aceitando. Exatamente, tenho confiado plenamente na vontade dele. Porque assim, a gente para pensar. O Tom queria estar lá, num ambiente com um filho de 6 meses, 2 corpos do lado, cantando, louvando, bendizendo. Gente, não, ele queria estar com a família dele. Mas se aconteceu o que aconteceu, tudo é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É entender que o que a gente consegue resolver, tudo bem. O que não compete a nós, compete a Deus. Sim. É o nosso 1% e os 99% de Deus, né? E assim, a gente acha que a gente tem que ter o controle de tudo. E qual é o controle que a gente tem que ter? Louvar e bendizer diariamente. Ser prudente. Porque também aí existe um outro detalhe, Grazi, falando sobre o Tom de novo, falando sobre essa experiência que poderia... A gente fala do Tom porque é uma pessoa que a gente apalpa, a gente tá convivendo. Mas eu apalpo. Você apalpa, eu não. Eu apalpo. Eu tenho todo o respeito do mundo. Eu não podia perder a piada, eu apalpo. Eu só faço assim: oi, querido, no máximo um abracinho, tchau, querido. É o apalpe dela. Fiquei sem graça. Me deixou sem graça. Bom, mas enfim. Você tem um homem de 2 metros em casa. É verdade. Esse é o apalpo. E nessa história a gente para pensar o seguinte: às vezes a gente quer encontrar os milagres e as coisas de Deus fora. E a gente esquece de olhar à nossa volta. É verdade. Ali foi um milagre de Deus. Foi uma permissão de Deus a vida deles estarem seguras, cuidadas, zeladas. Sim. Entendeu? E agora, pausa. E se fosse você? Tira o Tom. Se coloca ali. Você, se coloca no lugar dele. Não sei quem tá vendo. Maria, José, Jorge, Ritas, Anas. Se coloca no lugar dele. Qual seria a sua reação? Porque, assim, uma coisa que ele fala que mexe muito também é a questão da paciência ali, né? E eu conheço o Tom muito bem. Eu sei o quanto que o Tom não é paciente. Isso é verdade. Não é. Ele é impaciência em pessoa. E ali, assim, Deus também foi forjando. Sim. Porque ele foi percebendo que quanto mais ele gritava pedindo socorro, mais o Nicolas chorava. E era pior pro Nicolas, né? E ele chamou por socorro quando ele percebeu que havia... Porque, assim, no início, o que aconteceu? No início, quando caiu a primeira barreira, os bombeiros chegavam a conversar com ele. Entendeu? Ele ouvia os bombeiros e tal, os bombeiros já estavam providenciando para o resgate, para tirar eles dali. Só que veio uma segunda barreira que tapou todo mundo. Inclusive, né? Os bombeiros. E aí eles ficaram ainda mais soterrados. E aí o que aconteceu? Só muito mais tarde que ele começou a novamente notar que estavam ali. E aí ele já era uma retroescavadeira em cima deles. Ah, delícia. Aí ele começou a notar que aquilo estava muito, assim, pesado, uma força maior. E aí ele voltou a pedir por socorro. E aí os bombeiros ouviram uma coisa que eles falaram esses dias, que eu achei interessante. Igual um miado de um gato. E era o Nicolas. Miau! Igual um miado de gato e era o Nicolas. Aí eles pararam as máquinas e voltaram na mão, né? E aí foram até chegar neles, né? Então a gente vê que até nesses momentos assim a gente precisa entender o que a gente precisa fazer para conseguir superar aquela tribulação, sim, aquela dificuldade. E assim, a gente tem que parar e analisar, assim... É uma coisa que esses dias também falava numa partilha, né? O quanto a gente precisa do Espírito Santo. Sim.
Sim, sempre. O quanto a gente precisa do Espírito Santo. É o nosso motor, gente. Sem o Espírito Santo a gente não consegue nada. Assim, a gente tem que acordar e falar: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Às vezes eu só chamo o Espírito Santo depois que deu B.O. Ai, gente, eu acho engraçado que às vezes o dia que eu começo assim, na entrega e tal, não sei o que, o negócio dá uma reviravolta. Que eu falo, tá vendo? Imagina se eu não rezar. Pois é. Então a gente precisa ir entendendo essas coisas de Deus, assim. Eu ontem falava também que a pedagogia do Senhor, né, não é fácil de entender, né? É meio que criptografada. Algoritmo. É pior que o Instagram, a logística dele. Porque, assim, às vezes a gente acha que... Ontem eu partilhava isso e depois eu colhi alguns testemunhos, né? A gente pede a Deus paciência. Paciência, quero ter... Senhor, eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser mais paciente. Isabela, você precisa ser mais paciente pra gente dar mais meia hora pra gente aqui. E aí... Pra quem não... Valeu, ganhamos um coraçãozinho. Subiu nossa primeira placa, pra quem não entendeu, a gente ganhou a primeira placa. A deixa foi perfeita. Então, assim, às vezes a gente pede muito isso. E ontem uma senhora partilhava isso comigo. Eu vivia pedindo exatamente o que você falou: paciência, 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 porque eu sou impaciente. E aí, Deus começou a me dar mais e mais situações que eu tinha que aprender a ser paciente. E eu não fui aprovada em nenhuma delas. Eu não consegui fazer nada. Eu fui reprovada com louvor. Porque, assim, ela não foi entendendo. Aí, quando ela entendeu, que ela falou: opa! Aí ela falou que ela foi se confessar ao padre. Ela assim: mas a senhora parece tão calma. Ela: mas eu não sou. E assim, ela foi... Eu sou tasmaníaca, meu filho. E aí ela foi entendendo isso e foi assimilando isso. E foi percebendo que as situações estavam vindo para forjá-la. Né? Eu brinco que eu comecei pedindo a paciência. Aí foi vindo as situações para eu aprender a ser paciente. Depois eu fui pedindo sabedoria. Ai, Jesus. Aí vem as situações para você aprender a ter sábio, né? Eu não faço nada. Dá com sabedoria. Eu não faço nada, não. Aí, ultimamente, a pessoa pediu força. Pedi: Senhor, me dá força pra superar as coisas da vida. Aí Deus mandou um homem lá de 100 quilos pra eu cuidar. Então... que é o senhor, meu sogro, brinco, meu acamado favorito. Seu acamado favorito. Meu acamado favorito tá lá em casa comigo e eu tô cuidando dele, né? E assim... eu brinco que, na verdade, a gente pede a fortaleza, né? A força espiritual, mas ali me veio, além da espiritual, a física também, né? Porque eu tenho tido esse momento de cuidar dele e o quanto que Deus tem me ensinado nessa questão do cuidado. E às vezes a gente tem a mania de achar e de lamentar muito, lamuriar muito sobre a nossa vida. Ai, porque isso aqui não tá assim, isso aqui não tá assado, nananana. E depois a gente vê, gente, tudo ainda pode dar uma pioradinha. Não pense que pode piorar, porque pode piorar. Pode piorar. Pode piorar. Já não vai acontecer mais nada, não. Cuidado, fale senão que pode ter uma reviravolta e pá! E assim, observando ele ali naquela cama, com metade do corpo sem o movimento, né? E tendo que ser cuidado de tudo, a gente fica pensando assim, meu Deus, né? Pra mim, no momento que eu tô, com as tribulações que eu tô, nas dificuldades que eu tô, tá bom demais, né? Porque sempre tem alguém que tá vivendo um momento, uma situação que é mais delicada, que leva a pessoa a um extremo maior, sabe? E às vezes a gente não pensa tanto nisso. A gente tem a tendência a olhar, a nossa visão é limitada. Eu tô aqui no estúdio, eu não tô vendo o que tá atrás de mim, eu tô vendo o que tá aqui, né, obrigada. Mas assim, a gente tem a visão limitada. Então, às vezes, a gente precisa perceber aquilo que está por trás, aquilo que está também ao redor, além das entrelinhas, além do que a nossa visão consegue alcançar. Sim. E quando você fala de ver através das entrelinhas, isso também se diz a pessoas, né? Uhum. Cenários, pessoas, essas coisas todas. Porque, assim, às vezes a gente julga a aparência de alguém, às vezes a gente julga alguém por suas posturas e condutas, e a gente não vê o que a pessoa traz. Sim. A gente não vê o que a pessoa carrega. Sim, sabe? Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Porque ser de Deus é muito mais do que estar na igreja. Sim, com certeza. Ser de Deus, cumprir o que nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra para nos ensinar a ser, é ser o último, é servir.
É se entregar. Acho que estar na igreja é o mínimo. É o mínimo. Sim. Porque a gente tem que entender a amar o próximo como a ti mesmo. Cara, para você amar o próximo, você tem que se debulhar. Esquecer de você e amar o próximo. Sim. Sabe? E assim, existem coisas que a gente se prende aos nossos caprichos e às nossas vontades. Eu tenho uma frase que eu tenho visto a sociedade assim, me perdoa, tá, gente? Mas a gente tá numa sociedade muito ruim. Tem gente muito boa. Deixa eu fazer uma correção. Tem gente muito boa, mas a gente tá numa sociedade do farinha pouca, meu fubá primeiro. É, verdade. Pessoas que cumprem seus caprichos, pensam nas suas vontades. Vou parar na fila dupla rapidinho aqui. Pode atrapalhar o trânsito que for. Mais um cadinho pra mim. Pode. Pode parar o trânsito que for. Vou parar na fila dupla porque o meu é rapidinho. Mas às vezes você está impedindo a passagem de alguém que precisa ir para um local rápido. Sim. Né? Esses dias aconteceu uma situação, a gente estava saindo da casa de Graziele, o cara simplesmente saiu da garagem, estacionou na garagem dela. E como a garagem mora no centro, às vezes eu não consigo vaga, então eu já boto o meu carro direto na garagem dela. O cara saiu da garagem, estacionou na frente da garagem dela, e eu tinha que sair para buscar a Maria. O cara simplesmente, a Grazi falou, olha, ela vai sair. O cara simplesmente ficou com o carro ali, estacionado. Aí eu chamei na buzina, o cara não gostou. Eu falei assim, gente, a pessoa tá errada e quer tá certa. Aí ele ainda parou o trânsito todo, deu ré e entrou de novo ali na frente. Foi só a diva sair, ele entrou de novo. Aí você chega como assim... se nada estivesse acontecendo. Aí, tipo assim, quantas vezes a gente é essa pessoa que... Vou fazer igual a Hannah, tá? Tá, fica à vontade. Quantas vezes a gente é essa pessoa que, tipo assim... não vai me atrapalhar, que faço, que se lasque. Ou senão, quantas vezes a gente é pessoa que aconteceu na Canção Nova, gente. Na Canção Nova, um lugar que as pessoas vão buscar oração. Aí eu falo assim, não tá me passando a perna, não. Julgamento é com Deus. Eu tenho muito isso na cabeça. A mim pode zombar, roubar, fazer qualquer coisa, me enganar. Não vai prestar conta comigo, vai ser com o soberano. Na hora que ele pegar o tablet da vida, vai ver que você que zombou dos outros. É você que tá com um pontinho a menos, não sou eu. Aí, a mulher simplesmente furou fila. A gente tava numa fila há mais de hora, a mulher simplesmente pegou, revoltou lá, furou fila. Eu falei assim, de que adianta você tá buscando aqui num lugar que te leva à oração e você não tá cumprindo o básico, que é cuidar do próximo, que é respeitar o próximo, que é zelar pelo próximo. Não muda de atitude, né? Aí você pega um troco errado. Gente, quantas vezes bateu troco errado na minha casa, deu virar pra moça, moço, tá errado, tá a mais... tá menos. Olha, esses dias eu fui numa padaria famosa na cidade, mas que eu não vou falar porque o nosso patrocínio é da Master Pão. Graças a Deus. Amém, Jesus. E na hora de me cobrarem, a gente comprou 4 pizzas. A pessoa me cobrou uma. Não, me cobrou 2. Eu paguei a conta e eu fui pela padaria caminhando. Aí eu, tá errado. Tá errado, vou voltar. E o moço olhou pra minha cara, mas você voltou por causa de 2 fatias de pizza? Eu falei assim, é porque o céu vale mais do que 2 fatias de pizza. Então assim, meu filho, eu não vou... Tá entendendo. Você não tá entendendo, eu não vou chegar e ficar com esse karma na minha cabeça, com esse pecado, de falar assim, furtareis, porque não furtarás. Não furtarás do mínimo ao máximo. É 5 centavos ou 5 milhões. Aí fala assim, a sua conduta é sempre assim. Gente... Tem que ser. Tem que ser sim, sim, não, não. Mesmo que me arrebente, mesmo que eu perca as melhores chances de emprego, mesmo que eu perca milhões de dólares, mas que eu ganhe o céu. A gente tem que começar a lapidar o que dá céu e o que não dá céu. Porque na hora que o esposo chegar, e a Grazi ontem falava muito bem disso, o esposo não é só para mim que sou mulher, não. Virgem prudente não é só para mim, não. É para todo o povo de Deus, é para toda a igreja, é para todo aquele que acredita em nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Entendeu? E ele é o noivo, a gente tem que se preparar melhor para ele. E achar que assim, tudo é permitido. Gente, não, nem tudo é permitido. Meu filho tem 13 anos, ele tem uma turma de amigos que, graças a Deus, são pessoas muito boas. Mas ele estuda num colégio no qual a garota esses dias chegou para ele e falou sobre sexo. 13 anos. E eu já virei para ele e falei assim, filho... Não. Ele é louro, olho azul, lindo, maravilhoso, um lord, um gentleman. Sim, sim, não, não. Não, você não vai passar o rodo. Então você quer criar o seu filho para ser uma maricota? Não, eu quero criar o meu filho para dar céu. Porque eu também tenho uma menina em casa.
E a minha menina vai ser criada para ser a Maria de algum José. Entendi. Então a gente tem que começar a pensar assim, vou criar meu filho para o mundo. Não, a gente não vai criar o filho para o mundo. A gente tem que criar o filho para o céu. Assim como a gente tem que se educar para buscar céu. Porque eu fico vendo como as coisas entram na sociedade, como as pessoas têm se permitido a coisas que não dão céu. É verdade. Não dão céu e têm se perdido por pequenos detalhes. Ah, mas eu não sou católico. Não tem problema. Ué, a gente não pode falar de Deus na mesma essência? Na mesma configuração do que, tipo assim, pecado deixou de ser pecado porque um é de um e outro é de outro? Mudou, Grazi? A Bíblia foi editada e eu não tô sabendo? Não. Porque tá lá. Tá lá. Nos meus 73 livros da Igreja Católica e nos 67 da Igreja Evangélica. Tá lá. Pecado continua sendo pecado. Sim. E reino Senhor de... Jesus, perdão pela gula. Então a gente tem que começar a também a usar a lamparina para poder iluminar aquilo que em nós nos afasta de Deus. Porque às vezes a gente tem aquela lâmpada e a gente sabe que vai apagar, mas às vezes a gente quer que apague. Às vezes a gente quer que apague porque assim, se ninguém sabe, não é pecado. Isso é triste. Isso é triste. Se ninguém vê, não é pecado. O pior, assim, eu tenho muito essa coisa assim que Deus vê, sabe? Aí eu também. Às vezes acontecem situações que eu falo assim, às vezes a gente revoltaria qualquer pessoa certas atitudes de outras pessoas, né? E às vezes eu penso assim, eu às vezes me chateio, me revolto naquele momento e tal, mas por outro lado eu penso assim, Deus vê tudo. Deus tudo vê. Nada passa desapercebido diante de Deus. Então Ele sabe, Ele sonda, Ele conhece os corações, as intenções e as ações. Então assim, eu tenho isso muito comigo, sabe? Às vezes a gente se chateia e tudo mais, às vezes a gente partilha uma coisa ou outra, porque a gente também precisa às vezes botar alguma coisa pra fora, mas assim, eu sempre venho com essa premissa, né? Deus sabe de tudo. Não, e assim, a gente tem que pensar que além de saber de tudo, Ele sonda, Ele conhece, Ele é onipresente, onisciente, Ele está em todo lugar, toda hora. E nenhuma armadilha que tentarem lançar contra nós, nenhuma trama, nenhum nada, fica de pé se a gente está no lugar certo. Mas aí tá. Quem é a nossa fortaleza? Quem é a nossa estrutura? Aonde a gente está procurando o nosso socorro? Porque imagina só, você falar que é tanto de Deus, falar tanto que é de Deus, falar tanto que é de Deus, chegar lá na hora do vamos ver, o noivo olhar pra tua cara e falar assim, te conheço. Ai, gente, isso deve ser muito triste. Eu falei com Grazi que se Jesus fizer isso, eu vou pegar ele pelas barbas, dar uns tchá, tchá, tchá. Meus pecados o Senhor conhece. Então vamos lá. Conhece essa carinha aqui. Vamos lá. Aí eu falo assim, é brincadeira. É claro que assim, com todo respeito, a gente zomba. Mas imagina só. Já anotou no teu tablet lá. Não, meu tablet já deseja puxar as barbas de Jesus. Não deseja não. Isso aí é só pra te trazer pra perto, pra puxar essas barbas. Vem, Senhor. Querido. Mas aí para pensar, assim, o quanto às vezes a gente acha que é uma coisa distante. Só que se sua lâmpada apagar, Grazi, já era. Já é Elvis. O que você fez na sua vida? Qual é a marca que você deixou? Qual é o seu registro? A gente estava vendo o filme Caramelo. Eu vou dizer que eu indiquei variar e ver Caramelo. Eu sabia que ia ser um debulhar. E debulhei-me. Desidratei-me. E a gente acha que a gente tem muito tempo. A gente acha que a gente vai morrer com 100 anos. Que a gente tem uma história toda para contar. Que vai ver filho, que vai ver neto, que vai ver... E se Jesus te chamar agora? O que você fez? É verdade. O que você fez? Aí fala assim, porque eu fez por você, fez de coração grato, fez entregue. Se for a tua hora de entrar nas bodas, se for a tua hora de alguém gritar pra você, ei, vem o noivo. Aí você vai sair correndo e falar assim, não tô pronta. Não. Vai lá comprar teu azeite em cima da hora pra ver no que dá. Não, teve vez, isso eu já falei aqui várias vezes, teve vez de eu estar preparada pra um possível óbito, obviamente. De eu falar assim, Jesus, posso ir tranquilamente. Tô confessada, comunhão em dia, extrema unção não. Unção dos enfermos. Unção dos enfermos, né?
tudo organizadinho, fiz a cirurgia de coração. Quando eu acordei, eu falei, ih, não foi dessa vez. Só que eu tava preparada, eu tava com azeite, acho que eu tava com os 2 baldes, né? Eis-me aqui, Senhor. E não foi dessa vez, e não foi. Aí você fala assim, e agora? E agora? E se for agora? E agora que tu voltou e tem um pós-operatório pela frente. E você tem que continuar com azeite. Ah, tá doendo? Tem 2 filhos pra criar. Tá doendo? Vai doer, mas continua com a lamparina acesa. Tá com dor? Continua. Quer chorar? Tá com depressão? Tá bom. O meu refúgio, o meu socorro está no nome do Senhor. Se a gente não aprender a tomar posse disso, a gente não tem nada. Sim. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter fama, glamour, se você não entrega a sua vida para aquele que é dono de verdade da sua vida. E entenda que, assim, às vezes parece que é muito fácil pra gente falar. Às vezes a gente tá aqui, cheia de propriedade, numa mesa, partilhando, comendo uma comida boa, tomando um café gostoso. E aí parece que é muito fácil. Só que eu acho que a gente aqui, quando a gente traz as coisas pra essa mesa, a gente traz através do nosso testemunho de vida. A gente tem alteridade. Sim. Então a gente não fala... Não pense você de modo algum que é fácil falar. Não, não é fácil falar. Porque não foi fácil viver. E se a gente tá falando é porque a gente viveu. E talvez ainda esteja vivendo e esteja superando dia após dia por causa da partilha. Sim, sim, exatamente. E assim, o falar tendo vivido, ele se torna assim, você volta àquela memória, mas você volta com um olhar diferenciado, porque você pensa assim, poxa, até aqui o Senhor me ajudou. Sim. Eu consegui passar por essa prova que parecia tão impossível, mas eu consegui passar. Então, assim, é fácil falar você estando dentro de um CTI após ter um infarto com 37 anos? Não. É fácil você falar passando por situações em que você olha pela janela do seu apartamento e você deseja pular? Não é fácil. Então, a gente fala aqui de coisas que a gente realmente viveu e vive ainda. Né? E é muito importante você trazer isso, porque assim, a gente com o nosso lema do ninguém solta a mão de ninguém, é porque a gente não está julgando a história de ninguém. A gente quer deixar bem claro que se a gente conseguiu, e olha que se a gente conseguiu, gente, é porque a misericórdia de Deus alcançou a gente em primeiro lugar. E todo mundo consegue. Porque a gente já quis desistir? Inúmeras vezes. A gente já quis acabar com a dor. Mas vocês são de igreja. E quem disse que gente de igreja não tem crise? E quem disse que gente de igreja não pode desistir? E quem disse que gente de igreja às vezes está lá na igreja falando onde é que o Senhor está porque eu não estou te vendo ou te ouvindo? Quem disse? E, gente, a maioria das vezes, sabe qual é a minha oração na igreja? Santa Teresa d'Ávila. Não sinto, não vejo, mas eu creio. Sim. Estou aqui só porque eu acredito. Porque Sim. eu não tô sentindo nada. Não tô sentindo nada, tô vendo nada. Senhor, minha mão, não te A homilia não tá entrando no meu ouvido, porque tem dia que você vai e você tenta se concentrar, você tenta se entregar. E você, os seus limites físicos e emocionais, eles estão tão latentes que você tá ali. Você tá, eu tô aqui, eu creio, Senhor. Eu tô aqui, eu tô buscando, eu tô louvando, eu tô adorando. Aliás, eu tô adorando, porque louvando às vezes nem sempre acontece. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Quase. Nem eu só tô adorando porque adorar é reconhecer que o Senhor é o Senhor. Sim. Então eu tô ali adorando porque eu reconheço que o Senhor é o Senhor. Um padre uma vez virou e falou assim, às vezes a sua maior oração é estar diante de Jesus em silêncio. Sim. E já cheguei muitas vezes diante de Jesus e olhei para o sacrário e falei assim, eu não tenho o que falar, mas eu estou aqui. Então, tu sabes tudo. Tem uma música da Toca de Assis que ela diz assim, do teu majestoso silêncio estás a me olhar. Nada mais preciso nem anseio. Muitas vezes eu vou para adoração e essas palavras... elas entram junto com as de Santa Teresa d'Ávila, que estão sempre por ali, mas elas entram ali, porque eu fico ali só olhando para Jesus e penso, ele tá me olhando, né? Nada mais eu preciso nem anseio, eu só tô aqui. Pronto, eu tô no lugar que eu deveria estar.
E aproveitando essa deixa, não somos mais santos. Semana passada estávamos partilhando... Tá. Como dizia Padre Léo. Não, e assim, a semana passada estávamos partilhando na Casa de Graça, a gente juntou as meninas para poder fazer uma confraternização. Gente, na mesa estava todo mundo falando das suas partilhas, das suas histórias. Sim. Aí você pega assim, junta um, junta outro, junta outro, junta outro. Tá todo mundo buscando. Tá todo mundo com a sua ferida, às vezes, aberta, continuando. E a gente não pode parar na dor, porque se a gente para na dor, a gente não vê a vida além da dor. Não, né? E existe vida além da dor, né? Flávio Vitor canta isso. Exatamente. Existe vida além da dor. A gente vê que a Larissa, quando ela falou do testemunho do Tom, ela começou com evidências e ela terminou com além da dor. E a gente tem que parar e pensar de seguinte, a gente às vezes foge muito de Deus, porque a gente responsabiliza Deus por coisas que são responsabilidades nossas. Ou responsabilidades de outras pessoas, dos nossos pais, dos nossos vizinhos, das pessoas que nos traumatizaram. Entende? Então a gente tem que ter essa pureza de entender que se a gente chegou até onde nós estamos hoje, é porque Deus cuidou de tudo. Mas é também porque a gente manteve o azeite na lamparina. É verdade. Deus tem cuidado de nós, né? Tem. Eu acho que essa é a maior certeza, o maior carinho de Deus, de que Ele tem cuidado da gente, mesmo nas adversidades, mesmo nas tribulações, mesmo nos cateterismos da vida, nos CTIs. Ele tem cuidado de nós. E eu acho que a gente ter essa certeza de que Deus cuida de nós é a certeza de que a gente sempre está amparado, né? A providência de Deus, ela acontece o tempo todo na nossa vida, se a gente parar para pensar. Né? E a gente está sempre ali amparado por Ele. E quando a gente se sente desamparado, pra gente finalizar, porque a Isa já levantou a placa de novo. No cateterismo da última vez, bate aquela coisa que às vezes assim, Deus não te ama, Deus não tá te olhando, Deus não tá te vendo. E a gente esquece que São Padre Pio, ele brigava diretamente com o inimigo e ele fez uma oração justamente falando sobre isso, né? Fica, Senhor, comigo, fica, meu grande amigo. E na oração de São Padre Pio ele falava, fica comigo, Senhor, pois a noite escura vem. E assim, às vezes acha que às vezes não vem à noite, à tarde, à madrugada. Só que também ele não quando ele falava sobre isso, ele falava sobre as escuridões da vida, sobre as provações perante a hora da morte. No cateterismo, quando eu pensei em desistir, que eu falei para Deus, tô confessada, já tá tudo no lugar, Senhor pode me levar, cada um que se vire com seus BO, que eu cansei. Aqui não vai ser nada de errado, não vou estar queimando etapa, vai ser seu chamamento. Eu estava literalmente de braços abertos, pernas esticadas, e eu ouvi um grito assim no corredor. Chama a Maria! Chama a Maria! Ela resolve tudo. Não tinha ninguém no corredor. Quando a gente pensa em desistir, até os nossos anjos entram em ação. Aquela voz impetuosa que fala assim, não, você não vai desistir. Aí eu virei e falei assim, quer saber? Vou chamar a Maria. Mãe, a senhora sabe tudo que tá no meu coração. Eu não tenho mais palavra para rezar. Agora você vai e fala com teu filho. Porque eu já não quero mais falar com ele não, porque o bagulho tá feio. Isso era um sábado, véspera de Domingo de Ramos. O meu problema é uma calcificação. Eu não tenho gordura, tudo vira um cálcio. Então, assim, em pedra, né? O médico começou a me martelar para poder perfurar a calcificação e colocar o stent. Só me vinha Jesus entrando em Nazaré, em Jerusalém, com aqueles ramos e palmas, e na semana seguinte sendo crucificado. Eu tomei marteladas e marteladas e marteladas para poder fazer a desobstrução. Isso nas vésperas da Semana Maior para minha fé, que é a semana da Igreja Católica, que é a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao grupo que fica no hospital na Semana Santa. Não comi bacalhau. Temos uma reclamação a fazer. Mas, enfim. E eu falei assim, cara, quão mesquinha eu sou. Eu pedi para morrer
sendo que o meu amado, ele estava entregando a vida por mim. E quando eu tomava as marretadas, eu ouvia entrando no pulso e eu sentia, me vinha justamente o passo a passo de Jesus naquela entrada, naquela situação até a cruz. Eu falei assim, eu sou indigna. A sensação que me veio foi essa de ser indigna, de desamarrar até as sandálias dos pés de Jesus. E de pensar assim, cara, como a gente às vezes se entrega por tão pouco. E ali um médico conseguiu fazer a desobstrução, tô aqui, né, obviamente, falando pra caramba, e a gente pensa assim, não tá aguentando? Pede socorro. Mas não passa as coisas sozinha. Não deixa a escuridão tomar conta de você. Procura uma virgem prudente com uma lamparina. Procura alguém que seja referência de Jesus. Procure alguém para você saber que você não está só. Sim. Porque nem Jesus quis ficar só. Sim. E você falando dessa questão de não ser digno, né? Eu lembrei exatamente da oração que a gente faz quando o Padre apresenta pra gente o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, e a gente responde, Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizeis uma palavra e serei salva. Amém. Gente, é isso a nossa partilha. Desculpa por termos falado bastante, mas era necessário. Eu comi bastante também, tá, gente? Vou dizer. E precisando, a gente tá aqui. Ninguém tá sozinho, ninguém solta a mão de ninguém. Um chamando o outro, um partilhando com o outro, a gente consegue caminhar. É assim. Na estrada da vida, a gente só não pode desistir, tá bom? Beijão, fica com Deus e até uma próxima, hein? Beijo. Beijo.